caixões de 600 quilos feitos de chumbo e fibra de vidro. Túmulos lacrados com camadas grossas de concreto armado. Corpos tão perigosos que continuarão emitindo radiação por centenas de anos. Afinal, o que é a radiação e por que ela derrete o corpo humano de dentro para fora? Você consome materiais radioativos todos os dias na sua casa sem saber. A série da Netflix que trouxe à tona um dos maiores pesadelos da humanidade. O que acontece com a carne e os ossos quando eles absorvem uma carga mortal de radiação? Por que o enterro vira uma operação de guerra? Você assiste a partir de agora Os Cadáveres Radioativos. A morte é a única certeza da vida. Mas quando a radiação entra em cena, o descanso final se transforma em um risco. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o que acontece com os cadáveres radioativos. Pegando carona no sucesso da série da Netflix, Emergência Radioativa, vamos abordar o que acontece com os corpos e com os caixões de chumbo. E ainda fazer um comparativo entre o acidente na Ucrânia e em Goiânia. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Já pensou em assistir aos nossos vídeos antes de todo mundo e ter vantagens exclusivas por apenas R$ 4,99 ao mês? O canal Vim Te Mostrar acaba de lançar o clube Vim Te Mostrar com você. Olha só o que te espera. Acesso antecipado aos vídeos novos, selos de fidelidade, emojis personalizados e eu vou responder os seus comentários primeiro. E tem mais! O seu nome vai aparecer nos nossos vídeos e você vai poder participar de enquetes exclusivas para decidirmos juntos os temas e o futuro do canal. E você ainda garante descontos especiais na loja Vim Te Mostrar. É muito fácil fazer parte. Acesse o nosso canal no YouTube, procure pelo botão Participe, que fica bem ao lado do botão de inscrever-se, logo abaixo dos vídeos ou na página inicial. Clique nele e escolha o nível Vim Te Mostrar com você. Pronto! Agora você vai fazer parte da nossa comunidade! E é claro que temos que agradecer às nossas membras. Sim, são membras, apenas mulheres. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Carla Bonfim e Camila Ribeiro. Muito obrigado! Se você abriu a Netflix nos últimos dias, com certeza deve ter visto o sucesso da série Emergência Radioativa, que figura no ranking Top 10. A produção, que retrata o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear, retrata o vazamento de Césio-137 na cidade. Antes de entrar nos detalhes daquele acidente, nós vamos saber o que a radiação pode causar no nosso corpo. A radiação é uma energia invisível que viaja pelo espaço. E o mais assustador é que você convive com ela todos os dias. Você sabia que a banana que você come no café da manhã é levemente radioativa por causa do potássio 40? As bancadas de granito da sua cozinha, os detectores de fumaça e até uma simples viagem de avião te expõem à radiação. Mas essas doses são minúsculas e inofensivas. O verdadeiro terror começa quando falamos da radiação ionizante em altas doses, como o Césio-137 e o urânio.
Quando essa energia atinge o corpo humano, ela age como um tiroteio microscópico. Ela rasga as células e destrói o nosso DNA. Sem o DNA intacto, as células não conseguem se multiplicar. O resultado? A pele cai, os órgãos internos falham e o corpo literalmente derrete de dentro para fora, enquanto a pessoa ainda está viva. E o pior, depois de morta, a vítima se transforma em uma fonte radioativa ambulante. E foi exatamente isso que aconteceu em Goiânia em 1987. O pesadelo de Goiânia começou nas ruínas de um hospital abandonado. 2 catadores de sucata encontraram um aparelho de radioterapia pesadíssimo e decidiram desmontá-lo para vender as peças. Lá dentro, escondida no coração da máquina, existia uma cápsula de chumbo e aço. A função dela era uma só: prender a radiação mortal do Césio-137. Mas, com marretadas e chaves de fenda, eles romperam a blindagem. O que eles encontraram lá dentro parecia mágico. Um pó que emitia um brilho azul hipnotizante no escuro. Sem saber que estavam segurando a morte nas mãos, eles levaram o pó para casa. O material foi distribuído entre familiares, vizinhos e amigos. A pequena Lady das Neves, de apenas 6 anos, brincou com o pó azul no chão e depois comeu um sanduíche com as mãos sujas, ingerindo diretamente o material radioativo. Em poucos dias, o brilho mágico revelou seu verdadeiro rosto. O Césio começou a destruir o corpo dessas pessoas de dentro para fora. 4 vítimas morreram diretamente pela síndrome aguda da radiação, incluindo a menina Lady. Mas o horror não acabou com a morte. O corpo delas havia absorvido tanto césio que elas mesmas passaram a emitir raios gama letais. Quem chegasse perto dos cadáveres estaria em risco de vida. Para proteger os vivos e o meio ambiente, a ciência precisou tomar uma decisão extrema: repetir o design da máquina de radioterapia. A manipulação dos corpos virou uma operação de guerra. Médicos e técnicos trabalhavam vestindo roupas especiais de proteção, máscaras e dosímetros que apitavam sem parar. As vítimas foram envoltas em lençóis de chumbo, como se fossem múmias radioativas. Depois foram colocadas em caixões de fibra de vidro, revestidos internamente com grossas placas de chumbo maciço. Cada caixão chegava a pesar inacreditáveis 600 quilos. Eram tão pesados que exigiam o uso de guindastes. A ironia macabra dessa história é que os caixões se tornaram novas cápsulas de chumbo, e o corpo das vítimas virou um núcleo radioativo que precisava ser selado para sempre. Saber que quem você ama será sepultado com um caixão de meia tonelada envolto numa cápsula de chumbo já é aterrorizante. Agora imagine um funeral acompanhado por uma chuva de pedras. Foi isso que aconteceu no Cemitério Parque de Goiânia. O pânico tomou conta da cidade. Semanas após a abertura da cápsula, Goiânia vivia uma histeria coletiva. A notícia do sepultamento vazou e os moradores da região do Cemitério Parque chegaram a uma conclusão aterrorizante. A radiação dos corpos poderia vazar e a água da chuva poderia levar o veneno para os lençóis freáticos e todos ao redor morreriam. O medo era tão extremo que uma multidão se reuniu para impedir o enterro a qualquer custo. Na madrugada, barricadas foram montadas. Pneus em chamas, troncos e entulhos fecharam as ruas. Homens e mulheres se armaram com pedras, barras de ferro e coquetéis Molotov. A ordem era clara: os caixões não passariam. Quando o comboio fúnebre despontou no horizonte, com caminhões pesados escoltados pela polícia e seguidos por guindastes, a tensão explodiu. Assim que tentaram romper os bloqueios, uma verdadeira chuva de pedras e tijolos desabou sobre os veículos, estilhaçando o para-brisas. Mães choravam desesperadas, gritando que seus filhos seriam envenenados.
Para evitar a destruição do comboio, o batalhão de choque entrou em ação. Bombas de gás lacrimogênio foram disparadas. O som das explosões, a fumaça ardente do gás e a fumaça preta dos pneus criaram um cenário de guerra apocalíptico. Enquanto a polícia continha a multidão enfurecida a poucos metros dali, a equipe técnica precisava agir rápido. As covas não eram buracos comuns. Eram trincheiras revestidas com espessas paredes de concreto armado. Caminhões com guindastes desceram lentamente os esquifes de 600 quilos. Assim que tocaram o fundo, caminhões betoneira despejaram toneladas de concreto líquido diretamente sobre os caixões. O objetivo não era apenas enterrar, mas criar sarcófagos impenetráveis. Foi um enterro sem velório, sem toque, feito por homens em trajes de proteção, sob uma chuva de pedras e gás. Muitos confundem o que aconteceu em Goiânia com o que aconteceu em Chernobyl, mas existe uma diferença crucial entre os maiores pesadelos radioativos da história. Goiânia foi um acidente radiológico. A fonte era minúscula, uma cápsula com césio-137, mas a substância era altamente concentrada. Já Chernobyl, na Ucrânia, foi um acidente nuclear de proporções apocalípticas. Lá, o núcleo de um reator gigante explodiu, lançando uma nuvem de diversos materiais radioativos, como o iodo 131, estrôncio e plutônio, que se espalhou por toda a Europa. Mas, apesar das diferenças na origem, o destino das vítimas foi exatamente o mesmo: o isolamento eterno. Em Chernobyl, os primeiros bombeiros que entraram para apagar o incêndio no reator não faziam ideia do perigo. Eles chutaram pedaços de grafite radioativo com as próprias botas. Absorveram doses tão absurdas de radiação que no hospital em Moscou, seus corpos começaram a se desfazer. A pele ficou negra e caía em pedaços. Os órgãos derreteram. Quando morreram, em poucos dias, eles já não eram considerados humanos pelos protocolos de segurança. Eram classificados oficialmente como lixo nuclear de alto nível. Para evitar que os gases da decomposição radioativa vazassem para a atmosfera, os corpos foram colocados em caixões de zinco e chumbo, que foram soldados hermeticamente antes de irem para debaixo da terra. E esse protocolo macabro não ficou no passado. Ele se repete pelo mundo em casos extremos. Em 2006, o mundo assistiu ao vivo à deterioração do ex-espião russo Alexander Litvinenko. Ele foi assassinado em Londres após tomar um chá batizado com uma gota microscópica de polônio-210. Essa substância emite uma radiação que destrói o corpo de dentro para fora com uma violência inexplicável. O corpo de Litvinenko ficou tão tóxico que a própria necropsia foi considerada uma das mais perigosas da história da medicina. Ele precisou ser enterrado em um caixão de chumbo completamente selado para garantir que o solo londrino não fosse envenenado. E a história da radiação não poupou nem mesmo a sua maior pioneira, a famosa cientista Marie Curie. Ela descobriu a radioatividade, mas pagou o preço com a sua própria vida. Quando seus restos mortais foram exumados em 1995 para serem transferidos para o Panteão de Paris, as autoridades estavam aterrorizadas com o nível de radiação do túmulo. Ao abrirem a sepultura, descobriram o motivo de ela não ter contaminado o cemitério. Seu caixão de madeira escondia um revestimento de quase 3 centímetros de chumbo maciço. E o mais assustador, até hoje, quase um século depois da sua morte, cadernos de anotações dela continuam tão radioativos que são guardados em caixas de chumbo na França. Para ler as páginas, você precisaria vestir roupas de proteção e assinar um termo de risco de vida. Mas depois de tantas décadas, como estão esses túmulos? Será que ainda é perigoso chegar perto deles? Quase 4 décadas depois daquele cenário de guerra e chuva de pedras,
Se você for hoje ao Cemitério Parque, em Goiânia, vai encontrar um ambiente que mistura paz, melancolia e muito respeito. À primeira vista, os túmulos das vítimas do Césio 137 parecem sepulturas comuns de famílias tradicionais. Mas o que os olhos não veem é que logo abaixo daquelas pedras existem verdadeiros bunkers subterrâneos. A boa notícia é que a engenharia funcionou perfeitamente. A blindagem de chumbo e as toneladas de concreto armado selaram a radiação. Hoje não há perigo nenhum em visitar o local. Se você aferir a radiação em cima dos túmulos, vai registrar apenas a radiação natural do ambiente. Inclusive, o local se tornou um ponto de peregrinação. Influenciadores, curiosos e moradores locais visitam as lápides frequentemente. O túmulo da pequena Lady das Neves é o mais emocionante. É comum encontrar brinquedos, ursinhos de pelúcia, flores e cartas deixadas por pessoas que ainda se comovem com a tragédia da menina que brincou com o temido pó azul. A mais de 10 mil quilômetros dali, o cenário se repete em um cemitério de Moscou, na Rússia. Foi para lá que as primeiras vítimas de Chernobyl foram levadas em seus caixões de zinco soldados. Lá, a atmosfera é de reverência militar. Sobre os gigantescos sarcófagos de concreto que escondem os corpos, foram erguidas 28 lápides idênticas, alinhadas lado a lado, como soldados em formação. Cada uma carrega um nome e uma fotografia gravada em bronze do bombeiro ou operador que deu a vida naquela noite. O local se tornou um grande memorial de heróis nacionais. No centro das sepulturas, existe um monumento arrepiante. A estátua de um homem de braços abertos, tentando proteger o mundo de uma nuvem nuclear. Assim como no Brasil, caminhar por esse cemitério na Rússia é totalmente seguro. A superfície está limpa, mas a verdade nua e crua é que se você cavar alguns metros para baixo, vai encontrar um ambiente tão tóxico e letal que continuará assim por centenas, talvez milhares de anos. A ciência criou caixões de chumbo para proteger o mundo, mas também aprisiona a dor de quem conviveu com as pessoas que ali foram sepultadas. Eu te pergunto, qual trecho dessa reportagem que mais te marcou? Comente aqui, eu leio todos os comentários. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.